então para nosso último princípio da teoria do effectuation, que é o piloto na aeronave. Qual que é a ideia desse princípio? Primeiro, por que o piloto na aeronave? A Saras explicou que um dos princípios que os empreendedores usam, e vocês vão lembrar que eu falei isso lá nas outras aulas, é sobre a visão de futuro. Então, a maior parte desses empreendedores experts, eles entendem que não dá para prever o futuro, certo? Já falamos disso. A única coisa que eles podem fazer é agir com aquilo que eles têm agora e com os recursos que eles têm à disposição. O princípio do piloto no avião é exatamente essa consciência de que tudo que eu preciso fazer depende só de mim e depende de tudo que eu consigo articular ao meu redor agora. O futuro, ninguém tem como prever. Por mais que eu faça pesquisas, por mais que eu faça planejamentos, isso tudo agrega conhecimento. Mas o sucesso do meu negócio está no aqui e no agora, naquilo que eu consigo articular aqui e agora. Então, eu assumo o controle da situação. E qual é a analogia do piloto no avião? Quem já viajou de avião sabe, ou talvez nem sabe, que existe uma coisa chamada piloto automático. Né? Os aviões comerciais têm uma funcionalidade que depois que o avião já decolou e já está, o que eles falam da velocidade de cruzeiro, né? Já está estruturado na sua rota, o piloto ele liga o piloto automático e o avião se dirige, se pilota sozinho. E ele se pilota sozinho baseado em uma rota que foi pré-planejada, certo? Então, o piloto automático funciona dessa forma. Mas o que acontece com as rotas previamente planejadas? Pode ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho, uma tempestade, uma turbulência, algo que não havia sido previsto. E quando o imprevisto acontece, o que precisa acontecer? O piloto precisa de novo assumir o controle do avião. Então, os imprevistos na nossa vida, eles vão acontecer. E a única garantia que eu tenho que eu vou chegar do outro lado vivo é que o piloto assuma o controle. Não adianta eu deixar o meu empreendimento, minha iniciativa, nas mãos das pesquisas, das projeções, dos estudos de mercado. Sou eu que determino se a coisa vai andar ou não vai andar, porque só vai depender da minha habilidade de articular os meus recursos no aqui e no agora. E essa habilidade é a que faz com que a gente consiga, de fato, passar por crises, passar por turbulências. Nós vivemos recentemente a pandemia. Então, a gente viveu o que foi uma grande crise não prevista. Nenhum de nós tinha como imaginar que em 2020 a gente ia viver o que a gente viveu. Lockdown e tudo mais. Crise econômica, crise sanitária. Então, as habilidades e esses princípios, eles nos preparam para que nos momentos dos maiores imprevistos, a gente tenha resiliência e capacidade de adaptar rapidamente a nossa iniciativa e a nossa atuação. Então, no fim do dia, o que define se aquele negócio vai para frente, se aquela iniciativa vai para frente ou não, é você e a tua capacidade de articular os recursos ao teu redor. Não tanto os prognósticos externos, porque eles também erram. Então, nosso olhar, nosso foco deve ser no que eu consigo articular aqui e agora. Ficou claro esse último princípio? Eu vou agora te dar um exemplo. Vou te contar a história da Adriana Barbosa. A Adriana Barbosa hoje é uma empreendedora muito reconhecida e muito conhecida. Ela é a fundadora da Feira Preta. A Adriana vem de uma família de mulheres, né, que sempre tiveram que se virar para conseguir ter o sustento da família. Foram mulheres muito criativas. E a Adriana seguiu por um caminho de trabalhar com criatividade, né? Que trouxe isso muito forte da sua família. Ela acabou trabalhando muito em feiras, eventos, feiras de artesanato, feiras criativas, né? Arte, música, eventos culturais. O que a Adriana via muito forte nesses eventos era uma concentração de renda muito grande nos donos dos espaços, nos donos das produtoras, e ela enxergava uma diferença que muitas pessoas passavam batido. Essas pessoas eram majoritariamente brancas, e as pessoas que trabalhavam nos eventos eram majoritariamente
negras e os recursos ficavam concentrados na população branca. E ela foi fazendo essa análise racial para tentar entender da onde que isso vinha e, principalmente, como que esse ciclo podia ser quebrado. Como que ela podia criar algo que fosse disruptivo o suficiente para que o dinheiro começasse a circular muito mais na população que estava, de fato, produzindo os eventos, fazendo, acontecendo. Ela viu que existia uma lógica que concentrava e ela queria criar uma lógica que distribuía. E ela entendeu que para isso acontecer, ela e outras pessoas, outras lideranças negras, precisavam, de fato, assumir a sua posição como produtores, como donos das feiras e criar esse lugar, se empoderar desse lugar. Então, ela cria a Feira Preta exatamente para estimular esse movimento. Hoje, você deve acompanhar muito, a gente tem vivido tempos de muitas mudanças, mudanças boas, mas a gente ainda vive numa sociedade que reproduz um racismo estrutural. E para combatê-lo, tem que ser feitas muitas mudanças. Então, a Adriana entendeu que não adiantava ficar esperando, né? Porque as projeções mostravam que, não, isso vai melhorar. Mas ela entendeu que tinha algo que ela podia fazer aqui, agora, com os recursos que ela tinha na mão, com as pessoas que ela conhecia, com toda a bagagem de conhecimento que ela tinha, para assumir o controle e falar, eu também quero fazer parte da mudança desse futuro. Eu quero fazer parte para transformar esse paradigma ou essa crença limitante e criar um processo de empoderamento e de empoderamento econômico também para a população negra. Então, ela cria a Feira Preta, que hoje é a maior feira da América Latina, de arte e cultura, né, principalmente voltada para o público, para a população negra, e ela traz e ressuscita, vamos dizer assim, esse orgulho dessa cultura, né, e aos poucos ela vai dando visibilidade também para isso. O que ela também queria? Ela queria que essas pessoas ocupassem esses espaços. Porque é a partir da ocupação desses espaços que novas referências vão se formando e gera uma transformação, uma guinada total na forma como a indústria começou a enxergar. E ela foi acompanhando também um movimento forte que nós estamos vivendo de um reconhecimento da diversidade, da inclusão, da representatividade. Só que ela não quis ficar de espectadora, ela quis ser protagonista dessa história. Então, esse é um pouco do exemplo do princípio do piloto no avião, quando eu assumo o volante, né, da minha vida, da minha iniciativa, mas não só isso. Quando eu articulo os recursos que estão ao meu redor e que estão dentro de mim para que isso aqui saia do papel e seja de fato transformador. E com isso eu encerro os 5 princípios e vamos para a próxima aula para eu contar para você como que a gente coloca esses princípios em ação.